Todos, havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 33ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação, declaro aprovada. Convido o vereador Pedro Garcia para que realize a leitura do versículo bíblico da Bíblia Sagrada. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 133, versículo 1. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 28 de maio de 2015. Mensagens recebidas do Executivo. Mensagem número 49 encaminha projeto de lei número 68/2015, que institui o Plano Municipal de Educação de Jaraguá do Sul 2015-2024. Mensagem número 50 encaminha projeto de lei número 69/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Ofícios recebidos. De Luiz de Freitas Melo Neto encaminha a planilha de controle de saldo da conta COSIP referente ao mês de março de 2015. Do Ministério da Educação, ofício 13.095 de 2015, informa a liberação de recursos financeiros. Ofícios enviados, número 76/2015 para Dieter Jansen encaminha indicações, número 77/2015 para Dieter Jansen encaminha projetos de lei aprovados. Matéria do Legislativo, indicações do vereador Arlindo Rincos, número 228/2015, instalar bicicletário na rua Fritz Bartel, bairro Baipendi, em frente ao número 727. O vereador Jair Pedro, número 229/2015, instalar bicicletário, implantar semáforo contemporizador de sinal no entroncamento das ruas 25 de Julho, Olívio Domingos Brunhago e Ângelo Choquete, no bairro Vila Nova. Número 230/2015, colocar nova camada de concreto no final da rua Maria Antônia da Silva Mascarenhas, no bairro Ilha da Figueira, trecho compreendido da entrada do antigo Hotel Panorâmico até o final da mesma. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Informa que as matérias constantes da ordem do dia receberam os pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação o único projeto de número 64/2015. Solicito ao vereador Amarildo que faça a leitura. Projeto de lei número 64/2015, votação única, autor executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDEC, a conceder contribuição mediante a celebração de convênios à Associação das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do Vale do Itapocu, a PEV, e da outras providências. São R$ 51.799,79 para execução do programa Expo 2015. Está em discussão o projeto. Em votação. Projeto de lei número 64/2015, votação única, aprovado por 9 votos. Em seguida temos o projeto de lei número 60/2015, na sua segunda votação. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 60/2015, segunda votação, autor todos os vereadores, denomina ponte
de Ponte Desembargador Mário Rau. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, registrar também aqui a presença dos funcionários da prefeitura e também do seu Valde Rau e a Dulce Rau, dos quais nós também estamos votando aqui a ponte. A pedido da família Rau, que tem o mérito de participar da história, do início do desenvolvimento do nosso município e principalmente o bairro Rau, como agentes do comércio de secos e molhados, que hoje ainda continua atuando e atendendo uma rede de clientes através de supermercado, com marca e rosto da gente de Jaraguá do Sul, uma família muito benquista na comunidade pela tradição e por ser uma das famílias pioneiras desde o início da formação do bairro. Prova disso foi o envolvimento dos moradores na aceitação do pedido para nominar um dos membros da família na ponte localizada no Rio Itapucu, na avenida que faz ligação entre as ruas Luciano Zapella, Prefeito José Bauer e Ervino Menegotti, no bairro Rural, com a Vista Alegre Roberto Zima, no bairro Amizade, anexando abaixo-assinado das entidades constituídas no bairro, entre elas destacamos Associação de Moradores do Bairro Rural, APP da Creche Municipal de Educação Infantil Anélia Henke Karsten, APP do Centro de Educação Infantil da professora Alvina Karsten Schroeder, APP da Július Karsten e assinatura de vários moradores do bairro recomendando o nome do saudoso desembargador Mário Rau. Para os senhores vereadores terem ciência, então todas as APPs, todas as entidades constituídas do bairro mandaram uma cartinha recomendando o nome do desembargador Mário Rau, e além da cartinha de cada presidente de APP e da Associação de Moradores, ainda também nos entregaram um baixo assinado com várias folhas de assinatura dos moradores em volta lá da ponte. Quem foi o Mário Rau? Nasceu no dia 5 de junho de 1944 em Jaraguá do Sul, filho de Valdemar Rau e Teresia Wolf Rau. Mário nasceu e cresceu no bairro Rau, mas tinha seus sonhos tornar-se juiz e desde então dedicou-se aos estudos. Graduou-se em Ciências Econômicas em 1965 pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Bacharelou-se em Direito em 1967 pela Universidade Federal do Paraná e sempre se dedicando à família e ao bairro. Ingressou na magistratura em 1969 como juiz substituto, atuando na comarca de Paranavaí. No mesmo ano, por meio de concurso público, foi promovido a juiz de direito e atuou nas comarcas de Faxinal, Cambé, Umuarama, Apucarana e Curitiba, para onde foi transferido em 1981 por merecimento. Recebeu o título de cidadão honorário dos municípios de Faxinal e Apucarana. Em setembro de 1993, foi promovido ao Tribunal de Alçada e em fevereiro de 2002 foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ainda em exercício de suas funções, veio a falecer no dia 28 de julho de 2009, com 65 anos, e o seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Jaraguá do Sul. Por isso, senhores vereadores, é importante o nome do desembargador Mário Rau, família tradicional e também irmão, que está aqui presente, né, irmão do seu Valde Rau, da Dulce Rau, também os irmãos fizeram essa cartinha recomendando o nome dele. Por isso também eu peço o voto favorável, como foi também na primeira votação. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Em votação. Josimar. Josimar está pensando. Projeto de lei número 60/2015, na sua segunda votação, aprovado por 9 votos.
Em seguida, temos as indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 219/2015, referente realocação de postes, vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 220/2015, referente pavimentação asfáltica, vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 221/2015, referente pintura de faixa de pedestres, vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 222/2015, referente trânsito, vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 224/2015, referente faixa de pedestres elevada, vereador Jair Pedre. Indicação número 225/2015, referente terreno de propriedade do município. Providências de limpeza, vereador Jair Pedre. Indicação número 226/2015, referente à Academia ao Ar Livre, vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 227/2015, referente à área de lazer, vereador João Alércio Fiamoncini. Está em discussão as indicações. Em votação. As indicações aprovadas por 9 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora a senhora Cristiane Affermanville, secretária municipal da saúde, que irá discorrer sobre as atividades de sua pasta. Você também vai embora? Pode ser lá, né? Pode. Pode ser. Não, eu não. Com a palavra, a secretária Cristiane Affermanville. Boa noite a todos. A convite da Câmara Municipal, então, eu estou aqui para apresentar sobre os insumos da Secretaria de Saúde, né, que outrora tiveram alguns probleminhas e hoje já estão sanados. De qualquer maneira, a gente trouxe, então, a questão de todo o serviço, né, então, do CAI, que é o Centro de Atendimentos Especiais, né? É a casa que fica próxima ali da prefeitura, né? Onde a gente tem alguns programas e um deles é, então, o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, o Sistema de Vigilância Nutricional, SISVAN, a Bolsa Família, que também funciona lá, oxigenoterapia, ostomizados, curativos com coberturas especiais e entregas e insumos dos mais variados. O programa de oxigenoterapia hoje atende 25 usuários, né, e é um programa voltado aos portadores de enfermidades respiratórias, que mediante avaliação médica são indicados para o tratamento de oxigenoterapia a domicílio. Voltado geralmente aos portadores de DEPOC, enfisema pulmonar e bronquite crônica. Para ter o acesso a esse programa, né, a gente tem que ter um preenchimento de vários laudos, né, ser encaminhado, então, ao programa, tem vinculação com o Estado também. Programa de ostomizados. A gente atende 25 usuários atualmente. São aqueles pacientes que usam os estomas, né, ostomias, né, intestinais e urinárias, que possuem fístulas, né, cutâneas e que são cadastrados no SUS, tanto temporariamente quanto aqueles que realmente precisam ter para o resto da vida, né. Se resume aquelas pessoas que usam bolsas, né, coletoras. O serviço de curativos. Era conhecido como SAT antigamente, né? E agora o SAT, então, ele executava curativos com coberturas especiais
e disponibilizava mensalmente insumos para curativos domiciliares realizados pelos próprios pacientes. Gerava uma dispensação de insumos de grande quantidade, né? E, em contrapartida, o não acompanhamento da evolução das lesões e feridas dos usuários. A partir de abril desse ano, então, a gente fez uma modificação e esse serviço foi descentralizado para todas as unidades de saúde. No mês de abril, então, nós fizemos 2.414 curativos e hoje esse serviço se divide em duas condições, os curativos simples e os curativos com coberturas especiais. Os curativos simples, eles devem ser realizados na unidade de saúde mais próximo da residência do paciente. Só será entregue o material de curativo domiciliar caso a unidade entenda que isso é necessário, né? Por exemplo, o paciente que faz 2 curativos por dia, né? Uma vez a enfermeira vai estar fazendo esse curativo e a outra vez, se ela entender que está tudo ok naquele curativo, que a lesão está perfeita, ela condiciona essa situação para o paciente estar fazendo em casa esse segundo curativo. Casos de pacientes que têm dificuldade para se locomover ou terá mais benefício realizando o curativo no domicílio e que têm condições para isso, né? Os curativos são programados na unidade em dias intercalados, ou seja, não é toda vez que o paciente vai ter que se deslocar lá para a unidade para fazer. Então, ele também vai estar recebendo o material para fazer intercalado. No caso de pacientes acamados, que não são acompanhados pelo serviço de atenção domiciliar, né, é realizada uma visita domiciliar para avaliação da situação, da lesão, e há o fornecimento do material necessário e acompanhamento semanal da situação. Os materiais fornecidos, né, para curativos simples são os gases estéreis ou esterilizados, compressas e ataduras. As pomadas devem ser dispensadas pela farmácia mediante prescrição médica. A segunda situação são os curativos especiais, em que a unidade de saúde vai avaliar a necessidade desses materiais, né, para cada paciente, são questões realmente especiais, né, e vai submeter a uma equipe técnica que aí sim funciona nessa casa ali próximo à Secretaria UCAE, né. Essa equipe vai estar fazendo avaliação também e vai dispensar esse insumo que a pessoa vai precisar para a unidade estar fazendo. Para isso, teve toda uma capacitação para essas enfermeiras estarem fazendo o uso desses insumos especiais para curativo. As coberturas especiais utilizadas são Aquacel, Safgel, bota de una, anginato de cálcio, anginato de prata e Atrauman. Atualmente são atendidos 59 usuários nessas condições de curativos especiais. E por que aqui a gente tem uma avaliação específica? Porque cada paciente desse ele pode variar de R$ 51,00 a R$ 1.794,00 por paciente, por usuário, de acordo mensal normalmente, que são normalmente lesões maiores também, né? Por que a gente fez essa mudança, né, no serviço de curativos? Só pago simples lá, que são para as duas condições, tá? O que a gente não pode mais acontecer com a gente é a gente não acompanhar um paciente, né? O paciente, ele tem que estar sendo acompanhado por alguém para que não faça algumas coisas que, às vezes, o senso público acaba fazendo com que elas usem. A gente teve vários casos, infelizmente, de pessoas que urinavam nos seus ferimentos e pessoas que passavam garrafadas e faziam de tudo menos o adequado. Então, essa condição aqui é realmente para a segurança, tanto da gente que está fornecendo esses insumos, como também para o paciente em si que está recebendo esses insumos, né? Insumos especiais.
né, a gente hoje tem algumas coisas diferenciadas lá dentro. Hoje a gente tem 29 pacientes que realizam sondagem vesical intermitente. Normalmente aqui entram aquelas pessoas que são os cadeirantes, né? São sondas, gases, luvas estéreis e de procedimento, seringa, soro fisiológico, anestésico local e degermante, né? Essas pessoas pegam esses insumos também lá nessas sondas e todos os outros detalhes lá também no CAE. Nós temos 30 pacientes hoje que também realizam alimentação parenteral. Ali na sondagem também nós temos outros tipos de sonda que não são só as vesicais. 30 pacientes hoje então realizam alimentação parenteral e que recebem seringas, frascos e equipos especiais para essa alimentação. Nós temos 60 usuários que, mais ou menos 60, né, isso oscila bastante, que necessitam de alimentação ou complemento alimentar, suplemento, adquiridos com recurso do município, são recursos próprios. Os itens fornecidos são bastante, tá? Então, a gente tem o leite NAN Comfort 1 e 2, que é uma fórmula infantil, né, que é usado principalmente para quem tem lábio leporino, problemas cardíacos. O NAN sem lactose, para quem, né, as crianças que têm problemas com lactose. Leite NAN Soy, né, que é um leite à base de soja, então para aquelas crianças que não podem fazer, né, o leite animal. NAN AR, que é para aquelas crianças que têm refluxo. O Pregomin, que é indicado para quem tem quadro de distúrbio absortivo, ou seja, as alergias mais leves. O Neocate, que é um leite em pó especial para alergia severa, né? O Neocate, ele é bem caro, ele é para aquele tipo de criança que não pode ter contato algum com o leite, nem traços de leite, ou seja, se a mãe, a colher, né, ele tem que ter a sua colher, ele tem que ter o seu prato, esse prato não pode ter em nenhum momento contato sequer com um pedaço de bolo que tenha sido feito com leite, ele não pode ter contato nenhum com leite, então esse é um leite bem específico. Suplemento alimentar Pediasure Fortini, que é fornecido para crianças de 1 a 10 anos. Suplemento alimentar hipercalórico Infratrine, para bebês com problemas cardíacos. Suplementos alimentares Nutrienteral, Sustevit, Nutrison, Soia e Tropic Basic, para pacientes que utilizam sondas. E o espessante, que melhora a textura e a consistência de alimentos para aquelas pessoas que têm, então, problemas de deglutição. Os insumos especiais, a partir de abril, a gente teve algumas mudanças lá dentro também, né? Então, os pacientes que têm alimentação parenteral, essa alimentação ela é fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, a gente fez algumas modificações lá dentro, instruindo os pacientes para que, na próxima, demos o necessário para aquele mês, e para o mês subsequente que os pacientes fornecessem, então, pegassem com o seu médico responsável as indicações cabíveis, preenchimento de laudos, para estar fazendo encaminhamento, então, através desse programa do Estado. Em questão de dias, questão de 15 dias no máximo, esse leite ele fica disponibilizado para o paciente. Formou-se uma comissão dentro da Secretaria para estar fazendo toda essa regulação desses insumos que estão bastante soltos, né? A gente, infelizmente, não tem nada escrito disso, né? E, então, os protocolos estão todos abertos e a gente vem enfrentando alguns problemas quanto a isso. Então, a gente instituiu essa comissão para estar fazendo toda uma avaliação, já fizemos pesquisa em outros municípios, como é que funcionam esses insumos, né, para a população, né, para serem distribuídas, para que então a gente possa colocar dentro dos aspectos legais e seguir a legislação e os princípios do SUS. Por que tudo isso, né? A gente tem, desde 2012, essa Lei Complementar 141,
que a gente fez alguns recortes dela, ela é bem grandinha, para vocês entenderem um pouco os problemas que a Secretaria vem passando quanto a isso, né? No artigo 2º diz, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nessa lei complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde, aquelas voltadas para promoção, proteção e recuperação da saúde, que atendam simultaneamente aos princípios instituídos no artigo 7º da Lei 8080, e as seguintes diretrizes: sejam destinadas ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito, ou seja, é igual para todos. No artigo 4º, a gente tem: não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de assistência à saúde que não atenda o princípio de acesso universal, ou seja, a gente não pode ter nenhum tipo de público cerceado, salvo se estiver dentro de algum programa específico. Ações de assistência social. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com alguns leites, principalmente, que eles são alimentos, né? Eles não estão em nenhuma relação nacional de medicamentos. Então, o SUS ali, a gente tem algumas inconsistências nisso, né? No artigo 28, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente, estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS, né? E ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. No artigo 3º, estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital, municipal de medicamentos. A gente não tem nada disso escrito. Ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS, né? E aqui eu acabei não colocando o decreto presidencial 7508 de 2011, o qual delimita o que são, então, essas unidades indicadas pela direção do SUS. Então, essa 7508 complementa essa lei complementar ali, que ela diz as portas de entrada do SUS, os caminhos que os pacientes devem transcorrer. Esta seria a minha apresentação. Muito obrigada. Gostaria ainda de acrescentar hoje aqui, para que Vossas Senhorias não esqueçam, amanhã a gente tem a Conferência Municipal de Saúde, um fórum muito importante, né, para a comunidade em geral, é uma ferramenta do controle social, então ali é que a gente discute realmente saúde pública. Obrigada. Abro espaço para os vereadores. Vereadora Arlindo Rincos. Boa noite, secretária de Saúde, dona Cristiane Willer. Obrigado por a senhora vir aqui nos atender esse pedido desse vereador. E é muito importante a gente vir e procurar entender um pouquinho o trabalho da Secretaria de Saúde. Nós sabemos que é uma secretaria com uma demanda muito grande, né? E muito importante para Jaraguá do Sul também. Eu vou fazer umas colocações para a senhora. Eu gostaria que, se a senhora pudesse pontuar algumas destas perguntas, indagações que eu vou fazer para a senhora. Lógico que se a senhora puder atender também. São muitas. Eu tenho trabalhado muito com pessoas com necessidades especiais, né? E dentro dessa gama, eu trabalho com pessoas cadeirantes, muitas pessoas encamadas, e constantemente eu sou solicitado para procurar auxiliá-los em alguma forma. E me preocupa bastante, secretária, a forma que a senhora colocou a lei, a senhora colocou aqui algumas condições com relação ao SAD, né? Que é o Serviço de Atendimento a Domicílio. Hoje nós sabemos que
está se reduzindo esse trabalho que deveria ser ampliado, né, como até o vereador Jair comentou aqui algum tempo atrás, que deveria ser aumentado também esse atendimento pela demanda que nós temos na nossa cidade. E também no ano passado esteve aqui na casa a pessoa responsável, o médico, fazendo um levantamento do trabalho que ele faz e atendimento dessas pessoas que necessitam disso daí. O que me preocupa também, secretária, com relação a isso daí, todas essas pessoas aí, é justamente o CAI, o Centro de Atendimento Especializado, e o SAT, que a senhora comentou há pouco ali. A falta de equipamentos ou falta de material para as pessoas. Isso é constante, eu estou sentindo. Por exemplo, a senhora citou há pouco a alimentação, uma pessoa que se alimenta, aquele leite, os gases, o quipos, as pomadas e até mesmo a fisioterapia, aonde que constantemente nós somos cobrados, porque são pessoas que precisam de fisioterapia permanente, tem laudo médico, tem toda uma condição que não pode ser interrompido esse tratamento, e muitas vezes não está sendo atendido na sua integridade esse trabalho. Isso me preocupa muito, né? Porque são pessoas que precisam, são pessoas que necessitam de um atendimento literalmente especial e importante. Muitas vezes não tem R$40 que custa uma sessão de fisioterapia para poder dar continuidade. Mas R$40 uma sessão, vezes 10, é metade de um salário mínimo, né? Então isso me preocupa muito. A senhora me colocou aqui com relação aproximadamente quantos cadeirantes nós temos? É 30? 40? São por volta de esse volume. Nesse volume. Que pegam os insumos lá conosco. São cadastrados, 29, né? E hoje foi uma redução bastante grande, né, secretária, nesse sentido, aonde, por exemplo, se precisar 10, vamos dar um exemplo, né? Com receita médica, com todo documentado, né, por um médico, ele consegue 5, consegue 3, isso me preocupa muito. Muitas vezes, secretária, os quipos têm que ser reaproveitados. Isso é complicado. Eu não entendo de saúde, mas é o que me falam, o que me passam. Então eu fico preocupado com essas pessoas que nós temos na nossa cidade, nós devemos ter esse respeito. Então eu gostaria que a senhora falasse se realmente houve a redução do material entregue para essas pessoas, tanto cadeirante quanto pessoas que estão acamadas na nossa cidade, que também são mais ou menos uns 40, 50 pessoas que são assistidas em casa. Outra situação, secretária, pessoas que, aqueles agentes, o médico, a equipe da família, iria na residência fazer o curativo, muitas vezes eles não estão fazendo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho se isso acontece, se não acontece, como está acontecendo. Obrigado. Eu respondo agora? Sim. Então, primeira coisa, a questão do SAD, né? O SAD é Serviço de Atenção Domiciliar. Pelos critérios do Ministério da Saúde, a gente está atendendo todas as condições. Ou seja, é realmente para aquelas pessoas que estão em estado crítico, ele é para aliviar as internações hospitalares. Então, ele nem pode ficar com muito mais pacientes do que ele está hoje, né? Porque ele precisa ter um acompanhamento intermitente desses pacientes, ou seja, o paciente que pode sair da internação hospitalar, que não há necessidade de estar numa internação hospitalar só para tomar um antibiótico, por exemplo, em seus horários devidos. Então, o SAD ele tem que estar muito perto desse paciente para estar acompanhando se ele realmente está tomando aquela medicação nos seus devidos horários, porque você fazer uma interrupção ali já danifica todo esse processo. Como também a gente tem os pós-acidente vascular cerebral, derrames, né?
que realmente ficam completamente acamados e precisam ali de cuidados bem específicos, né, de sonda, de fisioterapia respiratória, de alimentação, e aí essa equipe fica realmente muito perto desse paciente. O que eu vejo que o senhor me traz são aqueles outros pacientes que não estão nos critérios, talvez, de SAD, né, e que são acamados também, né, e que não estão numa situação tão vulnerável quanto são esses de SAD. E realmente esses pacientes, eles ficam a critério das equipes de saúde da família estar fazendo as visitas e fazer o acompanhamento, né? Os agentes comunitários também têm grande função nessa situação. Caso não esteja acontecendo essas visitas domiciliares, essa busca ativa, né, ou quando tiver algum problema em si que for contatado o posto, eu prefiro que seja feito realmente individualmente, até instruir a população que existe hoje uma ferramenta de controle social muito importante e muito efetiva para a gente, que é a ouvidoria, que realmente faça essa denúncia para a gente na ouvidoria, porque sim, o SF, ele tem que estar fazendo esse tipo de serviço, né? Ele tem que estar perto dessas pessoas que precisam de maiores cuidados, sim, né? Quanto à questão dos insumos específicos para canteirantes, a gente realmente teve um problema no começo do ano. Na verdade, o problema começou já no ano passado, em que a gente o setor de licitações não teve tempo hábil de fazer a licitação. E aí a gente teve tempo até, a gente tinha alguns insumos para estar distribuindo por algum tempo, né? Só que esse algum tempo foi em março, né? E o setor de licitações acabou por problemas e acomodações de nova lei que entrou, enfim, eles não conseguiram colocar em prática essa licitação e começou a atrasar, né? E aí realmente houve uma quebra, né? Não tínhamos, no momento que foi negado ali, tínhamos alguma coisa, então no final a gente não deu realmente o que cada um precisava, né, para que cada qual pudesse, né, dos 29 que a gente tinha, cada um pudesse receber um pouquinho, né, e aí logo que depois foi restabelecendo, acho que foram umas 2, 3 semanas depois, esse insumo chegou. Foi uma sonda específica que é a que eles realmente usam. Para nós, fornecer esse tipo de sonda, para que eles façam, né, esse tipo de sondagem, efetivamente mais em conta do que realmente ficar a critério deles, eles não receberem essas sondas e criar uma internação hospitalar por né, ou não só a internação, gerar outros exames porque inflamou e etc. e tal. Então, isso para a gente é bem claro, tá? Então, o serviço hoje já está restabelecido, né? A gente tem algumas quantidades, sim, que são protocolos, né? O que a gente também começou a observar em vários, não só nesses de sondagem, abusos de pegar sondas lá. A gente chegou a ter um paciente que a gente pegou pacotes e pacotes dentro da casa dele e ele foi estocando, né? Então, por isso que a gente tem que colocar critérios, né? A gente tem que colocar, infelizmente, porque enquanto uns fazem bom uso, outros não fazem tão bom uso, né? Perfeito. Presidente, posso só concluir? Então, a senhora me garante que hoje está estabelecido já o serviço, vamos dizer assim, hoje, se está na receita 10 gases, sondas ou algo assim, ele ganha. Não há equipe que tem lá na secretaria que diz, não, eu vou só dar 5. Porque estava acontecendo isso. Estava na época que a gente estava, na verdade, assim, né? O serviço todo lá estava muito confuso mesmo.
Então, ele continua confuso até a gente conseguir estabelecer os critérios e os protocolos, né? Infelizmente, eu não tenho como avaliar caso a caso. E as compras foram realizadas diante uma quantidade X feita lá no passado. Então, se eu aumentar muito, daqui a pouco vai faltar de novo, né? E mesmo assim, a gente andou percebendo também que mesmo as prescrições também estavam vindo de forma abusiva. Tanto é que nessa nossa comissão, a gente tem gente da auditoria, tem da média e alta complexidade, tem médicos junto para não ter abuso. Então, uma pessoa fazer 10 sondas por dia é quase impossível, né? Tem um meio termo ali que é o saudável, né? Então, é isso que a gente está avaliando também. Hoje eu posso te dizer assim, não está de todo bom, né? Mas ele vai ficar bom porque eu pedi agilidade nesses protocolos. A gente está achando coisas realmente bem cabeludas lá no meio, né? Mas eu te confesso que nós vamos conseguir consertar isso, né? Talvez a gente não consiga contentar a todos, né? Mas, em média, nós vamos contentar a quase todos, né? Com a palavra, o vereador Jefferson. Secretária, prazer tê-la aqui na casa. Eu vou aproveitar o momento não só para falar do projeto, do programa, mas sim de algumas perguntas que eu acho que também seria útil para nós sabermos. Esse programa é com recursos próprios ou é dinheiro de Estado, federal, alguma coisa assim que vem de apoio? Esse que eu apresentei? Esse agora é de Estado. Única e exclusivamente próprios. Próprio. Sim. E a gente vê também essa situação de licitações, vocês, secretários, né? Que o problema de licitação não é só na saúde. Tem muitas coisas acontecendo dentro da prefeitura hoje. Qual que é a desculpa? A licitação atrasou. Então, será que não tem algum problema dentro do setor de licitações? Faz sacola de lixo, licitação não fez. Saúde, licitação não fez. Outra coisa, uniforme escolar, tudo licitações. Então, alguma coisa de errado nesse setor, né? Eu acho que os próprios secretários deveriam tomar uma providência em relação a isso, né? Porque eles fazem o trabalho deles, mas chega num setor que sobra para a saúde, sobra para a educação, sobra para... E está complicando o trabalho do dia a dia da comunidade, isso, né? E também uma ideia, uma opinião minha, a saúde a gente sabe que não pode esperar, né? São vários problemas, não só esse que o vereador Arlindo colocou, que muitas famílias às vezes precisam de alguma coisa. Sabemos que é prioridade. A administração municipal hoje, como todas as outras, que eu acho que falta coragem e vontade, não sei, porque eu vejo a saúde de Jaraguá do Sul como prioridade e vejo outras coisas como necessidade, mas não prioridade em alguns setores. Hoje nós temos 6 a 7 mil pessoas na fila para fazer um ultrassom. Quanto custa um ultrassom? 60, 70, 80 reais, dependendo do ultrassom, 100, né? 150. Então, assim, são 6 mil vezes 100 reais, daria 600 mil, certo? Não, 60 mil. Então, por que não direcionar uma verba específica, inclusive da Câmara de Vereadores, presidente Vinta? Tá? Se passa dinheiro para tanta coisa em Jaraguá do Sul, né? Acabamos de passar para entidades empresariais 60, 70, 100 mil, 130 mil para feiras. E não se passa 600 mil ou 900 mil para acabar com uma fila de ultrassom em Jaraguá do Sul. Mas vai voltar tudo de novo. Ótimo, mas nós vamos zerar. Tem gente 2 anos na fila esperando. 3, 4 anos. Tivemos um senhor aqui, mas 2 anos sim. Porque tivemos um senhor aqui pedindo, pelo amor de Deus, que falando com o prefeito ia levar 2 anos. Então, assim, não estou culpando o trabalho da secretária. Pelo contrário, eu acho que quem vai lá é porque quer fazer o melhor. Mas temos que criar as prioridades. E essa prioridade vai depender do secretário também brigar com o executivo, com o prefeito,
para se dar uma atenção nas prioridades para Jaraguá do Sul. E a saúde é a maior prioridade de Jaraguá do Sul. A saúde não espera, né? A gente sabe que tem gente que já ganhou neném sendo chamada para fazer ultrassom, não sei, para ver a criança, né? Tem gente que já morreu sendo chamada para ser atendida em consulta. Então isso é prioridade. Então eu vejo que a Câmara pode contribuir com a saúde, né? O Executivo pode contribuir com a saúde, só depende de querer. E assim a gente devagarzinho vai podendo zerar a fila em alguns setores da saúde que são muito importantes para essa população que tanto precisa. Um exemplo de um angiologista. Jaraguá do Sul não tem um angiologista. Tá? Por que não tem um angiologista? Não podemos ter um angiologista em Jaraguá do Sul? Então fica aqui a minha pergunta, fica aqui a minha opinião. Eu acho que eu sou a favor sim de apoiar a saúde, e apoiar a Secretaria da Saúde, para que a gente vença mesmo essa dificuldade que vem de muitos e muitos e muitos anos, não só em Jaraguá do Sul. É no Brasil inteiro, mas nós podemos ser diferentes. Obrigado. Bem, a Secretaria de Saúde, ela, nesse governo, ela vem tendo ressalvas, realmente, ressalvas positivas. A gente não está sendo, em nenhuma forma, coagido, né? A gente está podendo realmente trabalhar de acordo com os nossos trâmites. Porém, os nossos trâmites são muito volumosos, né? Hoje, nem sempre os nossos funcionários lá, os nossos servidores, dão conta de toda a demanda que vem. Infelizmente, a gente também não consegue aumentar muito, né, o número de servidores. Porém, a gente tem muita coisa burocrática por trás disso que realmente acaba matando a gente, né? Coisas que a gente tem que fazer, refazer e chateiam a gente também, né? Mas são coisas que a gente precisa seguir. Especificamente da ultrassonografia, a gente vem atacando a ultrassonografia há muito tempo. Tempos atrás a gente não tinha nem prestador praticamente para isso e muita relutância em estar conseguindo. A gente conseguiu pelo consórcio de saúde alguma coisa fora, triste falar, mas a gente conseguiu fora de Jaraguá um ultrassom, que é um exame básico, quase que nem um raio-x, mas ele é médico dependente, então infelizmente a gente não teve essa oferta aqui em Jaraguá. Teve, mas a preço de ouro. Né? Então, a gente também não pôde se submeter ao que eles estavam solicitando. Então, começamos a mandar para fora e isso também fez com que aqui se alertasse um pouco para isso e os valores começaram a diminuir. Hoje, a nossa fila de ultrassonografia, não sei quanto que está, né? Não está mais em 7.000, né? Mas ela está por volta de 1 ano de espera. Nós já eliminamos agora, em curto espaço de tempo, de outubro para cá, quase 1 ano de espera. A gente teve uma oferta maior pelo Hospital São José, a gente aumentou a oferta lá em Itajaí, e a gente também, concomitantemente, aqui nós lançamos um edital de compra, e tem 2 empresas apresentando proposta, né? Então, dentro em breve, se tudo der certo, a gente vai conseguir eliminar essa fila, que acho que é um grande desafio nosso mesmo. Fila, na verdade, nós vamos eliminar, mas que ela seja rápida. 4 anos nós nunca tivemos na fila, tivemos muito tempo atrás, tá? Talvez esse paciente ele tenha sido bloqueado por falta de contato e aí ele fica realmente, vamos assim dizer, na geladeira, porque os telefones não completam, ele não aparece em nenhum posto para desbloquear e atualizar o seu cadastro, então ele fica realmente de lado até que ele apareça e aí a gente retoma ele para a fila no lugar onde que ele estava, né? Ou seja, ele vai ser aí um dos primeiros. Então, as filas hoje, elas vão existir sempre. Nós, em Jaraguá, temos uma situação privilegiada diante de muitos outros, na maioria dos municípios, 99% dos municípios. A gente chama atenção pelo jeito de fazer a gestão, né, da saúde.
Claro que problemas vamos ter ainda, vão existir ainda, né? Mas realmente a gente precisa do apoio de todos para que a gente possa fazer o melhor possível. Tenho certeza que os funcionários da Secretaria de Saúde também são muito empenhados, né? Às vezes a gente se vira do avesso realmente, você mesmo foi uma testemunha disso, para conseguir algumas coisas, né? E fazer o tratamento adequado e em tempo hábil também para o paciente. Hoje a fila é 6.600 mais ou menos do ultrassom. Mas a gente aumentou, aí vai mais rápido. Quanto a tem compra, quanto mais ou menos é a próxima compra de consultas de ultrassom? Você tem ideia? Nós temos Quantas mil? Nós temos o edital em aberto. Mas para quantas mil? Eu creio que lá deve estar por volta de 1.000 por mês, está aberto. 1.000 por mês? 1.000 por mês. Então levaria em torno de 6 meses após a licitação. Mas as clínicas não têm, vamos supor, essas duas que estão, né, ali beliscando, elas têm a capacidade de fazer 200, 300, né? Então, também tem um limite de clínica. E como é um exame médico dependente, não é um técnico que faz, como é o raio-x, ou uma ressonância, que é o técnico que faz também, depois o médico só avalia, ele acaba se tornando realmente mais complicado. Aí teria alguma coisa que a Câmara de Vereadores poderia contribuir em termos de algum repasse? Um exemplo, a fisioterapia, presidente, que hoje também a fila, né, muita gente reclamando que o custo não é alto também, e repassando um valor para que realmente, em algum setor da saúde, se zere a fila. Não vai zerar porque cada vez vem mais, mas você vai deixar aquela pessoa que iria ficar 6 meses ou 1 ano, realmente atendido, assim, progredindo naturalmente. Como eu disse na audiência pública, né, a fisioterapia realmente está um problemão para a gente, né? A gente realmente coloca isso porque não tivemos clínicas que se inscreveram, apenas uma. Para tentar minimizar esse volume todo que a gente tem em fila de pacientes que precisam, às vezes é um pós-operatório, que são priorizados, né? Esses pacientes não podem esperar. A gente designou uma fisioterapeuta para estar fazendo um atendimento dentro da secretaria, inclusive na mesma casa que funciona o CAI, né, de atendimentos especiais, e ela vai estar atendendo pacientes com dores crônicas. Ou seja, então esses pacientes todos vão sair dessa fila, né, e vão ficar com o atendimento dessa fisioterapeuta, que é da Secretaria de Saúde. Gradativamente a gente vai, se der certo, vamos ampliar o serviço e vamos formar, né, uma equipe de fisioterapeutas da prefeitura também, né. Então ela já está iniciando, já fez avaliações, né, e também já tem um protocolo, uma minuta de protocolo de como que vai funcionar, porque esses pacientes com dores crônicas, eles podem fazer muita coisa em casa, né? Então essa nossa fisioterapeuta vai fazer um intensivo com eles, vai ensiná-los depois como fazer o seu alongamento, por exemplo, em casa, para minimizar a dor de uma lombar, por exemplo, né? Para estar podendo depois fazer em casa e não precisar voltar, né, para as nossas filas de fisioterapia. Então isso é uma atitude que a gente já tomou e já está iniciando agora para estar minimizando essa questão da fisioterapia, né? A gente ainda está no aguardo da conjuntura nacional, né? Inclusive semana passada na reunião dos secretários de saúde do Estado, eu perguntei como é que estaria a questão de fisioterapia nos seus municípios, todos eles falaram que está um caos. Só que eles estão tentando, a categoria está tentando levar os valores do SUS, completa razão, porque são realmente horríveis os valores que são pagos, mas a gente também não tem condições de pagar o que eles estão pretendendo, né? Então, está uma briga instalada, né? Então, o caos está nos outros municípios também, então o pessoal está negociando, e então a gente também está esperando algum movimento do Ministério da Saúde quanto à situação. De repente, um ajuste da tabela, alguma coisa assim, né? Apesar que a gente já fez um reajuste também para eles, né? Com a palavra, vereador
Josimar de Lima. Secretária, nos últimos dias eu tenho visitado alguns postos de saúde e eu tenho verificado os mesmos problemas que o vereador Arlindo citou aqui. E o que me preocupa, secretária, é que todas as vezes que o secretário anterior veio aqui, ele nos colocou uma posição de mil maravilhas dentro da Secretaria da Saúde. Então eu espero, até acho, secretária, que a Vossa Excelência possa salvar essa secretaria da situação que está. E eu espero que quando a Vossa Excelência venha aqui nessa casa, que traga as informações real para nós. A população não aguenta mais ouvir contos de fada, coisas que não existem. Porque a senhora mesmo disse aqui à estante que tem setores, tem coisas cabeludas. Ou então o secretário anterior não teve competência para resolver esses problemas cabeludos, ou foi ele mesmo que fez. Então, lógico que tu vai defender a tua casa e o seu antecessor lá, até porque tua cabeça também estaria a prêmio, vamos dizer assim. Mas que nós possamos aqui, secretária, falar a língua do povo e não enganar o povo. Porque lá na secretaria hoje, tem casos que falta até aquela faixa lá dos curativos, tem casos lá que falta hoje coisas simples que não poderia faltar. Nós recebemos nosso gabinete aqui, secretário, não estamos aqui para fazer demagogia, nem enganar ninguém. Pessoas aqui para a gente complementar esses cumprimentos médicos, essa alimentação que as pessoas têm que tomar. Então, quer dizer, está faltando lá. E não é só no setor da saúde, mas o setor da saúde é um setor que nós temos que olhar com um olhar diferenciado. Porque se o cidadão não tem saúde, ele não tem como trabalhar, sustentar sua família, a esposa da mesma forma. Se o filho não tem saúde, automaticamente ele altera toda a família. Então, os problemas são graves. E e o que me deixa preocupado também, o ano passado, por exemplo, tem sido constante. Claro que tem os convênios junto, mas repassamos 14 milhões para o hospital privado, os dois hospitais privados, enquanto talvez precise ser aplicado. Nós aumentamos aqui, senhor presidente, o senhor sabe disso, que fez parte também, aumentamos aqui o salário dos médicos, por exemplo, e não resolveu. Hoje tem consulta sendo marcada para 3 meses depois. Eu recebi uma menina aqui no meu gabinete, e a gente sabe da dificuldade, fizemos uma vaquinha para pagar lá o dentista dela que não aguentava de dor, porque lá no posto de saúde tem que esperar vários dias, até meses para ser atendido. Então são coisas, secretária, que eu espero e acredito até na vossa pessoa que venha resolver, ou pelo menos amenizar alguma coisa do problema da saúde que nós temos no nosso município hoje. Sabemos que é pelo Brasil todo, mas vamos falar de Jaraguá do Sul. E que não possamos tapear aqui as pessoas. Nós vemos todos os dias tapeações. Como, por exemplo, isso aqui, 200 milhões. Isso falou há 6 meses atrás, e agora nós estamos falando em reduções, que não tem máquina na Secretaria de Obra, não é culpa do secretário, que eu até elogio o trabalho do Ederal, tem feito o possível para tentar fazer o melhor lá, e outra secretaria corte para todos os lados. Repassamos dinheiro aqui, senhor presidente, para a questão dos pontos de ônibus, até hoje não foi feito. Porque diz que não tem recurso. E a mesma forma... vereador, nós estamos falando da saúde, não estamos falando de obras. Mas é uma questão... Nobre vereador fala de saúde, não de obras. Nós estamos dando um exemplo, senhor presidente, e nós temos que colocar as coisas aqui. Não podemos se limitar de falar, é um lugar de debater. Ou então não somos vereador, então vamos trabalhar na empresa privada, vamos lá carregar areia, então. Aqui é para debater assuntos. Mas então, secretária... Então, secretário, nós temos aqui que nós passar a verdade para a população. Eu espero que a senhora possa realizar um bom trabalho, está chegando agora, e possa realmente, pelo menos, amenizar e fazer o melhor para a saúde, secretário. Obrigado. Vereador Zé da Farmácia. Obrigado, presidente Ademar da Vinta. Boa noite, Cristiane. É um prazer tê-los aqui nessa Casa de Lei. Quando a senhora esteve aqui há uma semana atrás, eu não consegui fazer as perguntas porque os tempos foram limitados. E eu devo concordar com as colocações dos nobres pares dessa casa, trabalhando na área da saúde ao longo de muitos anos. Só de hospital tenho mais 18 anos de hospital. E
entendo que foi aprimorado muito a área da saúde em Jaraguá do Sul. Num tempo atrás nós não tínhamos leite de nenhum tipo e hoje nós temos bastante leite, né, para atender a nossa comunidade. Eu tenho 3 perguntas aqui para a senhora. Questão do quanto tempo leva uma pessoa que faça uma consulta médica para fazer cataratas, tá? Convênio, Jaraguá do Sul, nós não temos um convênio com nenhuma clínica de dependência química. Nós já debatemos, eu, vereador Jair, essa casa de lei, já debatemos. Itupuranga, que é uma cidade pequenina, tem convênios e temos pacientes de Itupuranga sendo tratados nas clínicas de Jaraguá do Sul. E olha a diferença de população e de arrecadação de uma cidade de Itupuranga para Jaraguá do Sul. Isso me faz muito triste de os nossos munícipes de Jaraguá do Sul ter que sair da cidade para fazer tratamento de dependência química. Então, Jaraguá do Sul teria que tomar, a Secretaria de Saúde teria obrigação de tomar as providências para que nós tivéssemos convênio com as clínicas de dependência química. Uma questão que eu falei aqui na tribuna, secretária, não denigrindo a imagem da enfermagem, que a enfermagem é uma ferramenta fundamental na área da saúde, trabalhando em postos de saúde, mas que esse vereador aqui, ó, não concorda. Eu tenho meu pensamento de uma forma diferenciada. E o vereador Pedro Garcia trouxe aqui os valores de consulta feita por enfermagem. Enfermagem que medica, solicita os exames e consulta a crise. Eu pergunto às pessoas que estão presentes, eu não levaria minha mãe num posto de saúde para consultar com a enfermeira e trazer ela para casa. Não. Quem arca com a responsabilidade de um paciente que vai a um posto de saúde, secretária? E eu tenho dito, a enfermagem é fundamental. A quem arca a responsabilidade de uma paciente que consulta num posto de saúde e que sai ali com alguns exames que ninguém sabe quem é que olhou os exames e liberou essa paciente, não sendo consultado por um profissional que é um médico, que é o responsável daquela área. Então eu deixo aqui a minha pergunta, secretária, não com um ato de denigrir a imagem, mas com um ato de preocupação até pela própria administração. Se um paciente que consulta para uma enfermagem sai dali e dá um derrame em casa, quem é que responde? É o prefeito municipal. Então eu deixo aqui a minha pergunta e agradeço a vinda nesta Casa de Lei. Muito obrigado. Continua o espaço para os vereadores. Pedro Garcia. Os cumprimentos à Cris e também ao... Estou de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que a secretária me respondesse as minhas perguntas. Com a palavra, a secretária Cristiana. Quanto à questão das internações de saúde mental, eu acho que isso daria vazão para mais uma audiência pública, porque são muitas coisas envolvidas nessa situação e que as equipes, né, hoje nós temos 3 equipes de saúde mental em Jaraguá do Sul, né, que é o do CAPS 2, do CAPS infantil. O CAPS 2 tratam patologias severas de saúde mental, né, o CAPS I, então infanto-juvenil, e o CAPS AD, que é álcool, drogas listas e ilícitas, né. Essa questão da internação, principalmente para clínicas terapêuticas, com o intuito de tirar as pessoas do álcool e das drogas, ela é bastante questionável hoje, né? A primeira situação que a pessoa precisa é querer sair dessa situação de, vamos supor, de droga, né? Que é o que é o mais comum hoje. E nem sempre isso vem acontecendo. A maioria das vezes é a família que quer, com razão, né? E a pessoa não se vê nesse papel. Infelizmente, as pessoas nessa situação, elas acabam sendo internadas,
às vezes ficam 6 meses lá internadas, a um volume razoável, por volta de R$6.000 por mês isso, e voltam, questão de dias, ela está nas drogas de novo. A gente chegou a ver ano passado em São Paulo aquela grande mobilização que foi feita das pessoas serem retiradas, inclusive a força, né, da Cracolândia, serem internadas numa clínica terapêutica em Piratuba. Eu tive a oportunidade de ir num congresso nacional de auditoria e conversar com as pessoas lá sobre a efetividade disso tudo. Nenhuma. Infelizmente foi nula. Então, por isso, esse assunto, ele daria mais uma audiência, mais uma roda de conversa entre a gente, porque a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? A internação, ela não é interessante e ela não é indicada para qualquer caso. E realmente os casos específicos hoje estão mais na judicialização e elas são compulsórias normalmente, e normalmente essas pessoas são internadas e quando voltam, ficam 6, 8 meses lá, voltam à rotina de sempre, né? De qualquer forma, né, os nossos 3 CAPs estão de portas abertas, né, principalmente o AD nessa situação, para estar recebendo esse tipo de paciente e a família, precisamente, para estar lidando com uma situação tão complicada quanto essa. Quanto à questão da enfermagem. A enfermagem, para mim, hoje, ela é protagonista da saúde, né? Ela está envolta em todas as áreas. Até porque saúde não se faz mais só com o médico, ela não é mais centrada no médico, ela é centrada numa equipe multidisciplinar, né? E a enfermagem faz sim algumas consultas, principalmente hoje a gente tem, vamos pôr um exemplo, né? É a consulta de enfermagem para gestante, né? A enfermagem, fiquem tranquilos, ela não faz diagnóstico, né? Ela está amparada por um protocolo. Nesse protocolo diz o que ela tem que estar fazendo, né? Se essa gestante apresenta alguma intercorrência, alguma coisa atípica à situação, né? Os típicos são tratados realmente dentro da consulta de enfermagem. Os atípicos, então, são encaminhados para quem realmente tem a função de estar fazendo diagnóstico e investigação da situação. Essa gestante típica, ela precisa estar fazendo corriqueiramente alguns exames, e esses exames, então, sim, são solicitados pela enfermagem, mas todos pautados e fundamentados em protocolos, inclusive eles são do Ministério da Saúde também, tem essa vazão. Outro exemplo da importância da enfermagem e das consultas, vamos supor, hoje em dia, nos grandes hospitais que possuem porta de entrada, e que possuem a classificação de risco, quem faz a triagem desse paciente pautado também em protocolos específicos, que seja Manchester ou agora está tendo, foi aprovado um protocolo específico para o estado de Santa Catarina. Quem faz essa avaliação é a enfermagem, através de uma consulta, né? Então, ela estuda também, essa enfermagem tem também anos de estudo, ela tem condições de estar fazendo. E claro que se tiver alguma situação que não seja condizente, ela vai estar repassando e ela pode deflagrar uma prioridade para o médico atender com mais rapidez. Então, por isso, a importância da enfermagem. Ela não vai atender uma pessoa com acidente vascular cerebral. Essa é uma condição do médico, né? Quem vai diagnosticar a situação vai ser o médico. Quem vai dar um remédio específico é o médico, né? A enfermagem, não. A enfermagem vai estar fazendo a avaliação da situação daquele paciente naquele momento, e se ela não tiver pautada por protocolo, ela vai acionar o médico ou vai estar fazendo o agendamento dessa paciente nas nossas filas, quer seja na parte dos agendamentos normais ou encaixando-a dentro de uma vaga de urgência. Eu creio que eu respondi as duas questões. A catarata.
A catarata hoje, nós não temos problema com a cirurgia em si. Nós temos problema na oftalmologia. Hoje a gente tem um consultório só de oftalmologia, né, que funciona na policlínica, e com 2 médicos atuantes. Não lembro agora quantas horas eles têm, mas eles ocupam quase a semana toda o uso, né, dessa unidade lá, desse equipamento, que funciona das 7 da manhã até 6 e pouco da tarde. A gente teria condições de estar contratando um oftalmologista, tanto por 10 horas. Ele se encaixaria ainda dentro para estar fazendo, tem tempo, né, o equipamento tem tempo para essa pessoa ser contratada. Fizemos o processo seletivo, o primeiro acabou desistindo, era um profissional de Curitiba, e a segunda colocada é uma profissional que está em Jaraguá, disponível para trabalhar, só que ela não tem toda a documentação, e então está faltando para ela o tal do RQE, que é o registro de qualificação profissional que o médico necessita, que o especialista precisa para estar atendendo. Então, está faltando essa documentação. A consulta de oftalmologia também está disponibilizada no edital de compra de consultas e exames, né, também está aberto para estar contratando pessoas ali. Então, na catarata em si, na cirurgia, não temos problema. O problema é o fluxo para chegar na catarata, né? Essas pessoas, elas têm que ser avaliadas pelo nosso oftalmologista, e ali que trava realmente um pouquinho, bastante. Com a palavra ao vereador Pedro Garcia. Reforçar os cumprimentos a você e a equipe. E eu queria só dizer que sempre que possível incentivar os mutirões nos procedimentos mais volumosos que estão com demandas maiores, né, aguardando. Isso é um exemplo quando foi feito ano passado, retrasado, aquele mutirão de cataratas, né? Eu acompanhei, inclusive, 5 horas da manhã, o pessoal na fila lá, já no hospital de Jaraguá fazendo, foi muito bom, tirou assim, gente que estava aí há tempo aguardando, foi muito bom. Então, sempre que tiver a oportunidade de incentivar esses mutirões, é sempre bom. É um monte de procedimentos que você faz que ficam aguardando. Acho que é isso aí, os demais os vereadores já perguntaram, está tudo ok. Obrigado. Solicito à secretária que faça suas considerações finais. Gostaria de realmente colocar que a Secretaria está à disposição, né, de vocês, está à disposição do povo. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode. A gente está, os parceiros que nós temos hoje são realmente muito bons, né? Estão com a Secretaria de Saúde, eles se esforçam muito para estar atendendo a contento, né? Gostaria de até ressaltar a questão dos hospitais, né, que hoje em dia receberam muitos e realmente volumosos recursos financeiros, e realmente um hospital para estar sustentando tal qual os dois são hoje aqui em Jaraguá, realmente é muito caro, né? Por isso, ainda bem, eu digo lá na Secretaria que ainda bem que nós temos 2 hospitais privados em Jaraguá do Sul, em que a gente pode estar realmente controlando-os e estando bem perto deles, porque são realmente equipamentos muito caros, né? Só que realmente são muito parceiros. O que eles têm que estar fazendo para a gente, dos 60% do SUS, eles fazem. Quando a gente precisa de alguma coisa crítica na Secretaria, a gente consegue. Algumas coisas não, mas não é só aí em Jaraguá do Sul. Mas realmente eles são muito parceiros. Então, tanto é que justifica até o volume de recursos que a Secretaria mensalmente passa para eles. Os nossos servidores são, sim, muito comprometidos, né? Eles tentam fazer ao máximo a situação, só que realmente a gente tem alguns entraves burocráticos que a gente não consegue ir adiante. Força de vontade tem, né? Competência também tem, né? Mas infelizmente varinha mágica às vezes a gente não tem, a gente não consegue fazer milagres, né? Por isso que às vezes a gente precisa da ajuda realmente de outras pessoas. A saúde é de todos, não é só da Secretaria de Saúde, né? Então a gente precisa realmente olhar para quem precisa
E até pedir para vocês, quanto à questão das faltas, né, porque a gente tem muito usuário atrapalhando o sistema, né, que acaba faltando muito, né, inclusive nessas consultas hoje que são agendadas de pacientes que não precisariam estar sendo atendidos imediatamente, uma consulta de uma prevenção, por exemplo, o volume de faltas é gigante, né, a gente só não tem mais faltas na especialidade porque a gente tem um bom controle na questão das ligações telefônicas e da confirmação dos pacientes, senão o nosso volume de faltas seria gigante, né? Hoje a gente fica em torno de 7 a 10% de faltas nas consultas especializadas, e se não tivesse esse controle, a gente chegaria bem perto do que os outros municípios possuem, que é de 30% a 40% de faltas, né? Isso entristece muito a gente, porque a gente trabalha, e o médico fica ocioso lá, em tempo que poderia estar atendendo quem realmente precisa, né? Então, vocês que são da comunidade, né, movimentem a comunidade, façam com que as pessoas realmente usem o SUS de maneira comprometida, né? Porque o SUS é de todo mundo, né? Meu, teu e deles também. Obrigada e vejo vocês então na conferência de saúde amanhã e sábado. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Senhor presidente, eu não desviei o assunto ali, eu só fiz uma comparação. Eu tenho acompanhado todos os dias o debate dos deputados, tanto aqui em Santa Catarina, no Estado, quanto também os deputados federais, e a gente vê inúmeras vezes eles abordando um assunto e dar exemplo, e isso está dentro da lei. Se nós aqui não podemos debater, presidente, os assuntos sem dar um exemplo sequer, então ficamos em casa. Com respeito à Vossa Excelência, eu não estou aqui criticando, estou só dando o meu ponto de vista do que eu entendo que é certo, que eu posso debater. Nobre vereador, nós estávamos falando de saúde, nós não estávamos falando de obra. E eu falei, então eu continuo com a saúde. Eu dei um exemplo de outra coisa, mas falando também da saúde. Então não estou aqui questionando o senhor, nem eu estou falando que foi dado um exemplo, e se dentro do meu debate não posso dar nenhum exemplo, então o meu debate ele fica prejudicado. Então é isso que eu quero dizer. Bom, mas continuando aqui meu debate, meu assunto, eu quero dizer o seguinte: o que está acontecendo em Jaraguá do Sul, gente, é uma vergonha. O que está acontecendo com os comerciantes de Jaraguá do Sul é uma falta de respeito, senhor presidente. O senhor que é homem da comunidade, o senhor que está aí visitando as comunidades nos finais de semana, o senhor que está junto com o pessoal do Garibaldi, do Rio da Luz e outros bairros, o senhor também deve estar atento e percebendo o que está acontecendo. A vigilância sanitária simplesmente está chegando nos comércios, na frente de todo mundo, impondo, prendendo e fazendo um monte de coisa que é desnecessária. Eu concordo também, e como já tive comércio, minha família, meus pais têm comércio há mais de 30 anos, já tive comércio também. Eu acho assim, ó, que se tem uma regularidade, tem que ir lá e conversar com o proprietário, sentar com ele, resolver da melhor forma possível, e que ele resolva o problema e possa continuar trabalhando. Mas está sendo imposto muita coisa que tem prejudicado, tem envergonhado e tem trazido transtorno para os nossos comerciantes de Jaraguá do Sul. Nós tivemos lá em Brasília, semana retrasada, se não me engano, com o vereador João Fiamocini, lá em Brasília, nós vimos lá as pessoas trabalhando lá em Brasília, que é onde acontecem as leis, que o Brasil todo está concentrado lá. Todos os políticos, os maiores políticos, os mais inteligentes, os mais corruptos também, estão tudo lá. E é o seguinte, lá estão assando frango na rua, estão vendendo espetinho, estão trabalhando, e não é impossível que só Jaraguá do Sul, então, está tudo errado. Será que aqui em Jaraguá, então, aqui é o dono da verdade, a prefeitura? Brasília, então, que está diante dos olhos de todos os juízes, os embargadores e todo esse pessoal da lei. Joinville, Florianópolis, e Jaraguá não pode ligar água e luz, Jaraguá não pode o comerciante trabalhar. Jaraguá, na hora do almoço, vão lá e fecha o estabelecimento do cidadão que está há 30, 40 anos trabalhando. Não é impossível que os pessoal são tudo bandido e tudo errado, então.
Vereador João Fermosino, o senhor que é um defensor também do povo, do partido, dos trabalhadores. Será que está todo mundo errado, então? Se você vir de Florianópolis, passando por dentro dos municípios até Jaraguá do Sul, tu vai encontrar centenas de pessoas trabalhando, vendendo o seu frango, vendendo o seu espetinho, trabalhando, mas Jaraguá do Sul pode rodar Jaraguá do Sul. Vai achar no Marcola. Então, há uma falta de entendimento. Eu espero que o mínimo que o prefeito Dieter podia fazer, podia se reunir com a vigilância sanitária, não pedir para eles burlar a lei não, fazer errado, mas que possam ter um diálogo para que acerte isso e deixe a nossa população, os comerciantes, trabalhar. Eu quero ver como é que ele vai entrar nos comércios e pedir voto. E são quantos comércios em Jaraguá do Sul? Quantas panificadoras, quantos bares, quantas mercearias, quantos lanchonetes, quantos restaurantes? Então que haja um consenso e deixe a população trabalhar. Que se exija sim a higiene, a qualidade, a segurança de quem está trabalhando, mas que as pessoas possam trabalhar. Quero abordar um segundo assunto aqui que está sendo discutido lá em Brasília, mas que repercute, influencia em todo o Brasil, a reforma política. Senhor presidente, esse é um momento ímpar de nós políticos mostrar o que realmente tem que ser feito no Brasil. E foi dado um passo importante ontem. Ontem votaram e acabaram com a reeleição. Eu espero que o Senado tenha a mesma consciência e também vote esse projeto e acabe com a reeleição. Porque isso é um absurdo, senhor presidente. Quando o cidadão se elege a prefeito, ou governador, ou a presidente da república, já começa a articular as coisas, contratar um monte de pessoas que não tem nem qualidade, às vezes, não tem nem condições de ocupar aquele cargo, pensando nas eleições dos próximos 4 anos. É muito importante ter pessoas do lado, profissionais, pessoas que ajudaram a participar, claro que sim, mas não fazer isso só de uma estratégia política. A reeleição já foi tarde, tinha que ser derrubada mesmo. Foi um passo importante, senhor presidente. Outro passo importante também é que foi aprovado lá na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, que não ser financiado as campanhas políticas pelo governo, com dinheiro público. Isso é uma vergonha, no momento que nós estamos passando dificuldade em todos os municípios do Brasil. É inaceitável que passasse um projeto desse, graças a Deus que não passou. Como é que vai financiar as campanhas com dinheiro público somente? Até o fundo partidário tem que ser tirado. Quantos milhões todos os anos é investido em fundo partidário? Agora, a empresa privada, a pessoa física, se ela quer doar para o partido, para o candidato, eu acho que é normal, pode se doar. Não, para o candidato, não, eu estou dizendo, se quiser doar a pessoa física para o candidato ou para o partido, pode também. E o caso da empresa quer doar para o partido, então é uma decisão do empresário e que nós temos que respeitar. Se o empresário simpatiza com o candidato, não importa qual seja o acordo dele, se é problema deles, sabemos que tem, mas é uma posição dele, é a empresa dele. Agora, se financiar a campanha com dinheiro público, isso é inaceitável. Ainda bem que esse projeto não passou. No momento que nós temos dificuldade, falamos aqui da questão da saúde, olha o problema que nós temos no país inteiro. Como é que vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da infraestrutura, vai tirar dinheiro do transporte, vai tirar dinheiro do social e se aplicar em eleições políticas? O cidadão que se coloca a ser candidato, ele tem que ter a responsabilidade de saber que ele tem que ou investir recurso dele, ou procurar recurso, ou então ir para a rua, gastar solo de sapato. Vereador Jefferson. Vereador Josimar, vou aproveitar a presença da secretária aqui ainda, só para complementar um pouquinho da minha fala, referente à saúde também. Tem que tomar muito cuidado, secretária. A reclamação dos comércios no qual o vereador Josimar falou, que eles estão fechando alguns comércios repentinamente, a gente sabe disso, que teve, né, muitos também foram avisados antes, né, tem a sua culpa também, temos que reconhecer isso, mas o problema sim é que o próprio órgão público, a prefeitura, esses dias
renovou um contrato com uma sala que não tinha alvará de vigilância sanitária. Então, assim, a cobrança está caindo para... Né, não tinha um alvará de bombeiro. Então, assim, ele está cobrando da população e não está fazendo sua parte. Está cobrando a lei da calçada do munícipe e não está fazendo a sua calçada. Qual é o exemplo que a prefeitura está dando para o munícipe de Jaraguá do Sul? Só vale para eles qual é a multa que a administração ganha. Então, cuidar, cada um em sua secretaria, porque um sozinho não consegue ver. Cada um não consegue ver, para que não aconteça isso. Né? Os munícipes serem penalizados e a prefeitura passar em branco. E aconteceu isso aqui. Então, que esse espaço importante, que essa reforma política venha para mudar alguma coisa no nosso país e que possa isso, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está presente, que possa ter algumas mudanças. Eu vi lá, para concluir minha fala, vários deputados, inclusive aqui de Santa Catarina. Deputado que faz 200 e poucos mil votos, defendendo distritão, que só vai se eleger eles, os grandes, defendendo lá o fim da coligação, que eu acho que tem que ser revisto e pensado isso também, mas que foi derrotado hoje, continua tudo como está. Então, deputados federais que vêm aqui em Jaraguá do Sul e faz 6, 7 mil votos aqui e nunca mais volta aqui, e nem volta a ajudar o vereador que apoiou ele. Então, que possa isso, essa reforma política, ao final de concluir todo esse projeto, que possa realmente atender alguma das ansiedades da população, do povo, e esse fim da reeleição, eu acho que foi um grande passo, espero que o Senado assim o faça, como fez a Câmara dos Deputados, e aprove esse projeto, que vai ter uma mudança muito grande e boa para o nosso Brasil. Obrigado. Com a palavra, vereador Eugênio Jurozek. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui dar um abraço no Ivo, e o Chimito, meu grande amigo, né, Ivo? Sempre Ivo e Vinho. E hoje à tarde eu tive uma reunião com o diretor de trânsito do CUME e a CIPRA e a engenharia da MALV. Tratamos alguns assuntos que eu levanto nesta tribuna há 2 anos. Que a comunidade me pede. Levantamos várias situações. Trânsito em frente da empresa, os ônibus, semáforo do Parque da Malve. Muitos desses projetos dependem da construção da ponte do Calarai. Mas eu estou muito confiante, porque as coisas vão sair do papel. Porque agora temos uma grande empresa que é a Malve, que abraçou esse projeto. Então, foi muito produtiva a nossa reunião. Eu agradeço muito a CIPA e a engenharia, que a gente é cobrado todo dia. O Vinto sabe como é que é a situação na frente da nossa Malve. E o CUME também vai apresentar um projeto daqui a um mês, para que a gente faça um projeto, para que a gente melhore a situação daquelas pessoas que passam ali. Também eu queria dizer assim para a secretária da Saúde, eu tive, ainda tenho, que está surtando um empregado meu. Queria dar muito obrigado por vocês terem ajudado esse menino. Ele quebrou todo o apartamento dele, foi preso 2 vezes, não vou citar o nome. E com certeza, vocês foram na minha empresa, como foram na empresa dos outros que surtaram. Sim, esse menino, ele está hoje, graças ao remédio, graças a vocês, foi levado até Blumenau pela secretaria, e esse menino está bem. Então, eu não estou criticando, mas assim, eu quero dar os parabéns pelo que vocês fizeram com esse menino. Estão fazendo pelos outros. Também estou falar assim que eu também fui ao hospital, semana passada até o Nilo que faleceu, o Nilo Stenga, domingo passei com ele lá. Então lá também tem uma enfermeira que vê como está a situação da pessoa, se ele vai dar ficha vermelha, com certeza chegamos lá correndo, primeira coisa ele caminhou lá para dentro. Então não deu para salvar, porque já saiu com a pulsação, sem pulsação, mas fui bem atendido, muito bem atendido. Eu quero agradecer ao Maurício também, que eu tenho muito prazer, tudo que
que eu vou começar com o Maurício, diretor do hospital, estamos atendidos. E também, nunca aconteceu em Jaraguá do Sul, eu tenho situações que eu gosto muito de idoso, hoje eu sou padrinho de 62 lá na minha comunidade, que eu prezo muito, eu também vou ficar idoso, tomara que alguém cuida de mim, com certeza vai me cuidar. E está sendo bem atendido. Bem atendido por quê? Porque estão indo os médicos lá e está sendo bem atendido. Então eu gostaria de levar um dia algum vereador nessas casas para ver o atendimento que essas pessoas têm. Muito bom. Muito, olha, eu fico assim, para quem vai, nós temos um cara que está indo, você conhece, está indo para casa. E está indo já com assistência junto, que é o Leonardão Bennett. Então, com certeza, vai precisar da cama dele, vocês já estão vendo, vão precisar do apoio, então quero dar os parabéns. Tá? Sei que é difícil a saúde, o nosso município, vem gente de Divinópolis, Portunhão, Caçador, vem tudo para cá, para Jaraguá do Sul. Esse dia tinha uma senhora que eu vou muito, até de Divinópolis, da minha terra, eu fico triste em saber que essa pessoa, com 60 anos, está fazendo aqui, tem 8 horas de viagem para seguir, está em casa. Ela passou mal, teve que ser internada, tirou o leito dos nossos. Nós não podemos hoje, é um ser humano que está vindo ao socorro. Devia sim ter uma casa de repouso aqui para essas pessoas irem embora com banho tomado, com alimento. Porque vem gente de todo o caminho, Portunhão, Inópolis, Três Barras, Bela Vista todo, Pinheiros, vem tudo para cá. Então, quero dar os parabéns, porque, não sei, eu estou sendo bem entendido, mas a gente precisa mais. Continua sempre assim. Muito obrigado. Vereador Pedro Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, prometo ser bem rápido. Primeiro, para o vereador Josimar, se possível, sei que fica a seu critério, mas se puder dar, não precisa também ser em plenário, o nome de alguns comércios fechados repentinamente, como o senhor diz, interditado. É importante porque até numa reunião com algumas pessoas ligadas à vigilância, tem nos colocado que antes de fazer alguma coisa, eles dão o aviso, notificam, volta depois de novo, vai depois de terceira, quarta vez, aí sim é interditado. Então, gostaria de que se eu tivesse a sorte de ter acesso a uma desses comércios, eu vou verificar e vou trazer para o senhor o porquê que isso aconteceu, como eu já fiz. Eu tive casos que fui na vigilância sanitária, verifiquei a empresa, e aí ele concordou comigo e disse, não, eu disse, então está certo, faz a tua parte e depois ele reabriu. Então, se possível, é bom, porque julgar e às vezes não ser realidade não é bom. O vereador, sim. Uma parte, vereador Pedro Garcia, seu presidente Ademar Lavim, eu quero aqui falar e defender o nosso prefeito em prol da vigilância sanitária, vereador Vinta. A vigilância sanitária é um órgão independente da nossa administração, que o prefeito não manda na vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela faz o seu trabalho independente de pedido de prefeito. Ela vai, faz o seu trabalho e vem para casa. O prefeito não impede que ela vão lá, penalize, multe e faça o seu trabalho. Então, a administração nossa, do prefeito, não tem nada a ver com o que a vigilância sanitária faz o seu trabalho. Ela vai lá, ela executa, porque se fosse assim, eu pediria várias vezes para o Dito que quando ele fosse para a minha farmácia, não fizesse as coisas que deviam ser feitas. E eu deixo à vontade, assim como ela faz em outras farmácias aí também. Mas, o nobre vereador, a primeira notificação da vigilância devia ser 90 dias, pelo menos, tá? Ou 120 dias. Correto. E se chegar nos 120 dias, fecha a porta. Aí eu concordo. É certo, presidente. Assim tem que ser. Seria dessa forma, mas não é o prefeito que determina que ela tenha que fazer isso. Eles têm a lei na mão e elas fazem como elas bem entendem e como a lei determina que eles fazem. Ok, vereador. Vereador Vinta também, só para dizer, eu gosto de trazer esse assunto, porque eu estive na vigilância há pouco tempo. Tem uma pilha dessa altura de notificações, dando prazo 60, 90 dias, e diz assim para mim, senhor Pedro Garcia, o senhor quer que esse comércio continue com essas irregularidades? Uma pilha desse tamanho. Eu disse, nós estamos notificando, mas só a qualquer hora vai acontecer. Então, eu vou trazer esse assunto ainda. Senhor presidente, eu só queria ocupar bem rápido, até foi muito bem lembrado pelo vereador João Fiamoncini, é que hoje o Abdão Batista... Pedro, por favor.
favor, uma parte. Tá, vereador. Vereador Pedro, tem várias situações, no princípio foi o que eu coloquei, que tem sido chegado lá e atuado. E a vigilância sanitária faz parte do nosso município, sim. Então, o que eu disse, é para haver um consenso e uma conversa para que possa fazer a coisa da melhor maneira possível. Concordo com o senhor. Eu concluindo meu tempo, já dentro do mesmo assunto, o vereador José Osório de Ávila, que o senhor citou aqui a questão, eu faço uma pergunta para o senhor, já que o senhor foi da vigilância sanitária, que foi na tua farmácia lá, e inclusive que o senhor teve um problema seríssimo lá com a tua farmácia, que foi fechada na época, e o senhor foi até levado preso, inclusive para Joinville, lá da tua farmácia, então o senhor estava certo ou estava errado naquela ocasião, já que o senhor fez a colocação aqui. A pergunta que faço para o senhor. Ok, vereador. Nobre vereadora, respeitar os companheiros aqui. Ok, o vereador José. Nobre vereador. Ok, o Abdon Batista foi fundado em 28 de maio de 1935 com o nome de Grupo Escolar Abdon Batista. Abdon Batista era médico, comerciante de erva mate e um político muito ligado à educação e, apesar de não morar em Jaraguá do Sul, foi homenageado dando o nome à primeira escola estadual da cidade. Foi prefeito de Joinville, deputado estadual e federal e também senador da República. Hoje a Escola de Ensino Médio Abdon Batista atende somente alunos de ensino médio. Também é a primeira escola da região a ter ensino médio inovador, que hoje conta com 387 alunos que ficam em período integral na escola. Atende também alunos no período noturno, são 225 alunos no ensino regulamentar. Então, parabenizar a diretora, Darcy Passalt, parabenizar todos os professores, funcionários da escola, a todos os alunos, por essa data muito importante hoje, de 85 anos do Colégio Abdon Batista. Obrigado, presidente. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos em encerra a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 2 de junho, terça-feira, horário regimental. Você sabia que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul faz parte do seu dia a dia? Você pode até não se dar conta disso, mas em muitas situações do seu cotidiano você se depara com o trabalho dos vereadores. Através de leis apresentadas e aprovadas por eles, sua vida fica melhor, mais fácil e mais segura. Aprovando leis oriundas do Poder Executivo, a Câmara permite a realização de importantes obras para a comunidade. Tudo para que você, jaraguaense, tenha uma melhor qualidade de vida. A Câmara faz parte do seu dia a dia para melhorar a sua vida. Câmara de Vereadores, trabalhando por Jaraguá do Sul.